como equilibrar esses gastos para as pessoas que talvez ainda não tenham consciência social, né, aliás, consciência financeira, né? Acho que seria o termo mais adequado. Como fazer para fazer esse equilíbrio de gastos? Acho que seria interessante a gente falar um pouquinho sobre orçamento pessoal e familiar. Esse termo, orçamento, ele na verdade quer dizer o seguinte, que você anote todos os seus gastos, que são todas as saídas de dinheiro, e o ideal é que essas saídas de dinheiro sejam menos do que quanto você ganha, que são as entradas de dinheiro. Acho que é um bom início, assim, começar a anotar. Faz uma pausa. Essa semana eu sugeri nas redes sociais esse momentinho para você fazer uma pausa, respirar fundo, porque geralmente dá taquicardia, preparar o orçamento pessoal e familiar, acender um incenso, se for o caso, também, relaxar. Né? Tomar um chazinho. Um chazinho é ótimo, mas ou um cafezinho. E anotando quantos gastos você, sua família, ou você e o seu companheiro, companheira tem, para que vocês continuem vivendo de uma forma confortável e para que a casa de vocês continue sendo mantida. A partir do momento que você começa a preparar o seu orçamento, você vai começar a prestar atenção nos seus gastos. Por exemplo, se você olha a sua fatura de TV por assinatura, internet, telefone, e você percebe que o gasto mensal é de R$400, vai começar a pipocar algumas dúvidas na sua cabeça. O que eu posso fazer para reduzir esse ou aquele outro gasto? É bem provável que vai começar a pipocar algumas dúvidas sobre o estilo de vida que você leva. O lugar que você mora, quanto você gasta de combustível, se é que você tem carro. Eu acho que é interessante contar uma experiência que eu tive há alguns anos atrás, no metrô. Eu estava voltando do trabalho e era horário de saída de escola. E aí tinha umas adolescentes do meu lado, o metrô estava cheio, e eu lembro que uma delas falou assim, eu vou estudar muito, para não ter nunca mais que andar de metrô. E aí aquilo me atravessou, assim, de uma forma negativa, né? Porque, eu estudei pra caramba e eu tava lá no metrô junto com ela. Trabalha pra caramba. E aí eu tenho uma certa dificuldade de ouvir esses comentários à minha volta e ficar quietinha. Então eu comecei a conversar com as meninas e tal, a gente trocou lá uma ideia. Mas eu acho que é interessante quando a gente fala de, estilo de vida, quando a gente fala sobre gastos, quando a gente fala sobre consciência financeira, a consciência social, já que a gente está falando sobre classes sociais, ela vem junto. Porque se o meu transporte público, na verdade o transporte público que eu uso diariamente, funcionasse de forma adequada, talvez eu não precisasse ter um carro na garagem. Ou talvez eu tenha um carro na garagem porque foi inserida na cultura periférica, por exemplo, que um homem, um menino, quando se torna homem, a primeira conquista financeira que ele precisa ter é adquirir um carro. Então, não sou eu que estou dizendo, tem especialistas, economistas norte-americanos que já comprovaram que o meio onde a gente vive impacta diretamente na nossa forma de consumo. Então, por exemplo, eu sou uma mulher negra da periferia. Eu sempre sonhei em ter a minha própria casa. Eu sempre sonhei em ter a minha casa própria. Eu não conseguiria morar de aluguel, porque eu acho que me daria urticária. Então, não faz parte da minha realidade financeira morar de aluguel. Eu já deixei, inclusive, de fazer realizar, na verdade, alguns sonhos financeiros, alguns sonhos de consumo para ter a minha casa própria. Então, quando a gente lança assim, essas frases que acabam sendo polêmicas e tem a participação do público, tipo, não faça isso, não faça aquilo, né, em relação à camisa de time, em relação a quem convida paga, na verdade, é para instigar vocês a participarem junto com a gente. Porque uma coisa que eu sempre fui muito contra é um especialista em finanças ou uma especialista em finanças virar para alguém com uma realidade de vida tão diferente da dela, que é o que acontece na maior parte dos canais de coaches financeiros, que geralmente são homens brancos e que não vivenciam a realidade do povo preto e do povo de periferia,
e dizer o que a gente tem que fazer. Então, essa nunca foi a minha ideia. Minha ideia sempre foi, através do empoderamento contábil e dos canais que se abrem, de compartilhar o conhecimento. Então, por exemplo, esse mês de julho a gente está lançando a nossa consultoria em finanças pessoais. A ideia é fortalecer essas mulheres, que é o nosso público-alvo, com conhecimento, a ponto de que daqui a alguns meses elas tenham autonomia suficiente para cuidar do dinheiro delas. Porque o que é a expectativa de viver bem, para mim, pode não ser a mesma expectativa que você tem, que o pessoal da produção tem também. Então, a ideia é a gente adaptar as práticas de gestão financeira, de inteligência financeira, para aquela realidade que está sendo analisada. Então, se a gente fala do contexto de periferia, eu acho muito cruel um coach financeiro, um especialista em finanças, virar para uma pessoa que ganha um salário mínimo e dizer que ela pode fazer um intercâmbio para fora do país e passar alguns anos estudando fora, se a gente sabe que a maior parte das famílias desse contexto periférico são famílias que muitas vezes moram em favelas, em comunidades, que não têm casa própria, e que o consumo, o poder consumir uma marca ou consumir uma falsificação de uma marca é o mais próximo que essa pessoa pode chegar da realidade de ter uma vida financeira diferente da que ela tem hoje. Eu, por exemplo, quando fiz não foi um intercâmbio, foi uma especialização fora do país, eu fiz um financiamento coletivo para viajar. E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, sabe? Há alguns anos atrás eu tinha dinheiro que eu tinha juntado ou para fazer intercâmbio ou para dar entrada no imóvel. Então, eu optei dar entrada no imóvel porque na minha mente eu não conseguia imaginar eu voltando do intercâmbio sem a minha casa, sabe? E o que, de repente, para uma outra pessoa não vai fazer sentido, porque existe muita expectativa de que quando você retorna do intercâmbio, vão pipocar oportunidades de emprego, e que nem sempre acontece. Então, eu acho que, respondendo a sua pergunta, que eu abri aqui algumas janelas, então, respondendo a sua pergunta, lidar com dinheiro é, sim, muito subjetivo, mas a gente precisa ter uma certa racionalidade, até para testar, né, as probabilidades e os riscos das nossas escolhas financeiras. E aí, voltando, por exemplo, na camisa de time, quando uma pessoa que ganha um salário mínimo compra uma camisa de time que custa aproximadamente R$300 e não tem uma reserva de emergência para, se de repente ela for demitida, quando ela for demitida, a gente não quer que isso aconteça, mas se acontecer, se ela for vender a camisa de time dela, provavelmente vai valer muito menos do que ela gastou para comprar. E se conseguir vender. Exatamente. Se conseguir. Então, existem algumas opções. Eu acredito muito na economia colaborativa. Então, geralmente eu digo que antes de comprar alguma coisa ou jogar alguma coisa fora, existem algumas opções aí. Antes de você comprar, dá para trocar algo que você tem por algo novo ou semi-usado que está funcionando perfeitamente, sabe? Dá para vender algo que você tenha para juntar uma graninha e aumentar a sua reserva de emergência. O que eu percebo que é um hábito muito nosso, assim, né? Falando no contexto nacional, é que geralmente a gente só reduz o nosso padrão de vida quando a gente está passando por algum problema financeiro, seja porque foi demitida ou porque a gente precisa começar o nosso próprio negócio, precisa ter ali uma reserva para funcionar como capital de giro durante esse período. E, na verdade, o que eu gostaria de instigar e sugerir é que a gente viva de uma forma mais simples, usando muito bem os recursos que a gente tem, sabe, um pouquinho abaixo do que a gente poderia viver, para conseguir investir e até, de repente, para gastar um pouquinho mais com esses mimos que geralmente a gente, sabe, o eu mereço que você falou, que geralmente a gente associa a essas aquisições de eu mereço porque eu trabalho muito, enfim. Gostou do vídeo?
Então curta, compartilhe, comente, inscreva-se no canal do Voz Afro. Tem uma galera que está aqui, que nos acompanha, que não é inscrito no canal ainda. Então clica aqui em inscrever-se, clica também no sininho, ativa as notificações para você ser lembrado sempre que tiver conteúdo novo aqui. E não se esqueça também de nos seguir nas redes sociais. Vem com a gente!